Boa noite, tudo bem? Me chamo Andressa, faço parte junto do grupo dos meninos Lucas e o Carlos Eduardo. Lembrando que o nosso projeto é sobre cadastro e consulta médica. Eu fiquei com a parte aqui de história de usuários e classificando as histórias. Vou falar aqui um pouco sobre cada. Primeiramente, eu vou falar sobre definindo as histórias de usuário, que é a descrição das histórias dos usuários, onde terá os critérios de aceite, data prevista de início e de fim. Aqui nós fizemos 20, como a professora mencionou para nós fazermos. Vou explicar aqui sobre cada um, do jeito que eles devem ser, de acordo com o que é para ser especificado. Enfim, lembrando que como é essa descrição das histórias dos usuários, onde que os usuários devem escrever itens do que eles precisam que o sistema faça para eles. Simplesmente isso. Onde terá o quê? Um ator, uma ação e a funcionalidade desejada daquele paciente. Então, nós vamos encaixar de acordo com essa história e vamos encaixar no critérios de aceite. Vamos aqui no primeiro. Como um paciente, que é o ator, eu quero realizar, no caso, uma ação, que é realizar meu cadastro no sistema, e a funcionalidade, que é para agendar consultas médicas online. Bom, de acordo com essa história, nós vamos para o critério de aceite, onde deve ter o quê? O cadastro deve ser permitido apenas de todos os campos obrigatórios, onde forem preenchidos como nome, CPF, telefone, e-mail, data de nascimento. Geralmente, todo projeto, todo sistema deve informar esse cadastro, que na verdade é bem simples e é muito obrigatório, porque é através deles que a gente vai ter que fazer outras especificações para detalhar mais. Aqui. Após o cadastro, o sistema deve exibir uma mensagem de confirmação. E em caso de erro, os dados incompletos, o sistema deve informar quais campos precisam ser preenchidos. Bom, de acordo com essa história de usuário, este é o critério de aceite. Para todas as histórias de usuários, nós colocamos essa data de início e essa data de fim. 20/1/2025, 11/3/2025. Aqui no 2, vamos olhar aqui no 2. Como paciente, eu quero agendar uma consulta médica para escolher o dia e horário que melhor me convém. Aqui no critérios de aceite, o sistema deve permitir a seleção de médico, especialidade, data e horários disponíveis. No segundo, após o agendamento, o sistema deve exibir uma mensagem de confirmação com os detalhes da consulta. Caso não haja disponibilidade no horário solicitado, o sistema deve informar e sugerir alternativas. Aqui no terceiro, como paciente, eu quero visualizar minhas consultas agendadas para acompanhar meus compromissos médicos. No critérios de aceite, o sistema deve listar todas as consultas agendadas, exibindo data, horário, médico e especialidade. Deve permitir ao paciente acessar detalhes de cada consulta e pode desmarcar ou remarcar a consulta antes de 24 horas. Caso não existam consultas agendadas, o sistema deve exibir uma mensagem informando que não há compromissos futuros. Bom, aqui no 4. Como um paciente, eu quero cancelar uma consulta agendada para liberar o horário e remarcar outro dia. O sistema, aqui no caso aqui de critérios de aceite, de acordo com este, nós vamos ver aqui. O sistema deve permitir cancelar consultas com antecedência mínima de 24 horas. Após o cancelamento, deve exibir uma mensagem de confirmação e liberar o horário na agenda do médico.
Caso o prazo para cancelamento tenha expirado, o sistema deve informar que o cancelamento não é mais permitido. Bom, aqui eu não vou me estender muito, porque aqui é a mesma coisa. São aqui mais 10 do mesma forma, só que com atores, né? Com alguns atores diferentes, como médico, paciente e ações diferentes e a funcionalidade diferente, onde cada um terá um critério de aceite, levando sempre pela mesma lógica. Vamos ver aqui de um médico. Tá aqui como usuário, paciente ou médico. Como o nosso sistema tem finalidade não só para o paciente, mas também tem como para um médico também, como para as pessoas que estão dentro da clínica também serve. Então esse sistema ele é muito bom, ele compromete muitos atores ao mesmo tempo, onde terá vários critérios de aceite de acordo com o que a gente definir aqui no nosso história de usuário. Esse aqui. Como usuário, paciente ou médico, eu quero recuperar minha senha para acessar o sistema caso eu esqueça. Aqui no critérios de aceite. O sistema deve permitir que o usuário solicite a recuperação da senha informando o e-mail cadastrado. Deve ser enviado um link seguro para a redefinição da senha para o e-mail informado. O link de redefinição deve expirar após 24 horas, caso não seja utilizado. Caso o e-mail informado não esteja cadastrado, o sistema deve exibir uma mensagem informando o erro. Aqui sendo só como médico. Como um médico, eu quero bloquear horários da minha agenda para indicar indisponibilidade. O sistema deve permitir que o médico selecione os horários ou dias específicos para bloqueio na sua agenda. Após o bloqueio, os horários devem ser exibidos como indisponíveis para agendamento pelos pacientes. Deve ser possível desbloquear horários previamente bloqueados. Caso o médico tente bloquear um horário já ocupado por uma consulta, o sistema deve exibir uma mensagem de erro. Bom, aqui eu falei sobre um pouquinho de tudo, como médico, como paciente, como os dois. Nós temos aqui também como administrador. Como administrador, eu quero gerar relatórios de faltas de pacientes para analisar o impacto na agenda médica. Bom, aqui no critérios de aceite, o que pode ser informado. O sistema deve gerar relatórios listando pacientes que faltaram às consultas em um período selecionado. O relatório deve incluir nome, data de consulta e número de faltas acumuladas por paciente. Deve ser possível exportar o relatório em formato PDF ou Excel. Bom, aqui eu falei bem brevemente sobre todos os nossos histórias de usuário, com cada ator, paciente, médico, administrador e seus critérios de aceite. Agora vamos aqui no classificando as histórias, onde aqui classificando as histórias em possíveis funcionalidades, que no caso são nossos casos de usos. Nós fazemos aqui 7 casos de usos, dos mais importantes do sistema, onde terá o primeiro cadastro e gerenciamento de usuários, agendamento e gerenciamento de consultas, notificações e alertas, feedback e avaliação, gerenciamento de documentos e dados do paciente, relatórios e estatísticas, filtragem e pesquisa. Bom, para cada caso de uso, para cada funcionalidade, nós vamos descrever as histórias de usuário que mais convém para esta funcionalidade. Exemplo aqui, no cadastro de gerenciamento de usuários, nós temos 3. Vou ler aqui para a gente ter mais ou menos uma ideia.
Como paciente, eu quero realizar meu cadastro no sistema para agendar consultas médicas online. Aqui é bem para o lado de cadastro e gerenciamento de usuário. Esse segundo, como administrador do sistema, eu quero cadastrar médicos para permitir que eles realizem atendimentos no sistema. O terceiro, como usuário, paciente ou médico, eu quero recuperar minha senha para acessar o sistema caso a esqueça. Bom, aqui na minha funcionalidade nós temos esses três descrições de usuários, onde é cadastro e gerenciamento de usuário. Aqui no 2, agendamento e gerenciamento de consultas, nós teremos 6, especificamente, descrição das histórias. Primeiro, como paciente, eu quero agendar uma consulta médica para escolher o dia e horário que melhor me convém. O segundo, como paciente, eu quero visualizar minhas consultas agendadas para acompanhar meus compromissos médicos. Aqui como médico, eu quero visualizar as próximas consultas programadas para organizar meu planejamento semanal. Não vou falar tudo porque a gente já especificou aqui nas histórias de usuários e aqui é mais ou menos para a gente ter uma ideia onde essa descrição será mais bem aplicada em cada funcionalidade, no meu caso de uso. Aqui na história de notificações e alertas, vamos ter 3. Como médico, eu quero receber notificações sobre consultas canceladas para reorganizar minha agenda com antecedência. Aqui no meu feedback e avaliação, como paciente, eu quero avaliar o atendimento do médico para fornecer feedback sobre a consulta. Sobre aqui o gerenciamento de documentos e dados do paciente. Como paciente, eu quero anexar exames e documentos no sistema para facilitar o acesso médico durante a consulta. Sobre relatórios e estatísticas. Como administrador, eu quero gerar relatórios de faltas de paciente para analisar o impacto na agenda médica. E sobre a filtragem de pesquisa, como um paciente, eu quero filtrar médicos por especialidade para encontrar o profissional adequado para a minha necessidade. Bom, aqui, para cada funcionalidade, nós descrevemos algumas histórias de usuário que mais convinha para cada um. Bom, essa foi minha parte, espero ter sido bem clara e específica. E obrigada, tenha uma boa noite. Olá, eu sou o Lucas Portela, da equipe de Sistema de Cadastro e Consulta Médica. Eu fiquei com a parte de apresentação dos produtos Backlog e dos produtos Backlog épicos. Nessa parte de produtos Backlog inicial, cada história foi dividido em pequenos grupos para ficar melhor de identificação. Por exemplo, algumas histórias foi divididas em cadastro, por exemplo, gerenciamento de uso, foi dividido em agendamento e gerenciamento de consulta, notificações e alerta, feedback e avaliação, e também foi separado por nível de prioridade. Por exemplo, o cadastro de gerenciamento de usuário ele ficou no nível muito alto, porque ele é uma das principais partes do projeto, que é a do início, onde o usuário faz o cadastro. Porque sem ter o cadastro do usuário, o sistema não funciona. E outra parte também mais principal, com um nível de prioridade muito alto, é o agendamento e gerenciamento de consulta. Que quando já tem os usuários cadastrados, os usuários já precisam fazer o agendamento. Esse depois já tem que estar pronto. É o segundo nível de prioridade, nível muito alto. Aí também temos as notificações e alerta.
ficou nível alto, porque quando o paciente já faz o cadastro, ele já começa a receber as notificações. Por exemplo, se um médico for faltar no dia, ela recebe um alerta que o médico não vai vir. Ou recebe a notificação do dia que foi marcada a consulta. Por exemplo, se faltar 2 horas antes da consulta, ele vai o sistema vai enviar uma notificação para o paciente para lembrar da consulta. E também temos feedback e avaliação. Isso ficou no nível de prioridade baixo, mais para o final do sistema nós vamos fazer. Também temos o gerenciamento de documentos e dados dos pacientes, ficou no nível mais alto. Porque quando os médicos já, por exemplo, o médico for fazer uma consulta, ele já pode cadastrar um documento no sistema, por exemplo, como a receita médica. Ele já pode adicionar no sistema a receita médica do paciente. Aí também temos relatório estatístico, ficou no nível médio, que é onde o paciente ou o médico pode fazer relatório do sistema, ou o paciente pode fazer o relatório da consulta. E também temos a filtragem e pesquisa, ficou no nível mais baixo um pouco. Porque... Aí agora eu vou explicar um pouco dos produtos backlog em épicos. Aqui cada história foi dividida foi feito um resumo das histórias. Por exemplo, no caso do cadastro de gerenciamento de usuário, a primeira história foi, por exemplo, o cadastro de usuário, área de login. Aqui é onde vamos cadastrar o usuário, onde o usuário vai fazer o login, que ficou no nível de prioridade muito alta. Aí temos também o cadastro de usuário administração, é onde o administrador do aplicativo vai cadastrar o médico, ficou no nível muito alto. E temos outro também, por exemplo, a história de agendamento e gerenciamento de consulta. Aí temos a consulta, agendamento, onde vai ser agendada onde o paciente vai agendar a consulta. Temos também as consultas visualizadas, onde o paciente pode visualizar a data da consulta, o horário e onde vai ser o momento e qual é o médico. E temos mais para baixo também, que é notificações e alerta, que ficou, por exemplo, tem notificações de atraso do médico. Quando o médico vai atrasar, o paciente vai receber um alerta do sistema que o médico vai atrasar. E temos a notificação de cancelamento de consulta, onde o paciente cancela a consulta e já assim o médico pode já organizar a sua agenda. Aí temos a feedback e avaliações, onde a avaliação do atendimento médico, onde o paciente pode avaliar o médico, como foi a consulta, o que precisa ser melhorado. E também o paciente pode avaliar o sistema, como é que se o sistema é bom, o que precisa ser melhorado. Meu nome é Lucas Mateus, e eu vou explicar aqui ligeiramente como é que está funcionando uma parte no nosso Trello, né? Então, aqui a gente tem a legenda das sprints, ou seja, a legenda de cada história que temos aqui no backlog, para identificar a classe, né, a categoria de cada história. Nós vamos ter as de cadastro e gerenciamento de usuário, né, que vai se referir mais realmente a tipo de cadastro e gerenciamentos em geral. A gente vai ter tipo de agendamento e gerenciamento de consulta, que fica nessa parte, né? Questões de agenda e gerenciamento tanto do médico quanto a parte de paciente. Temos as questões de notificação e alertas, que é outra parte que vai ter no nosso sistema. A categoria de feedback, de gerenciamento de documento e dados do paciente, relatórios e filtragem e pesquisa. Explicando rapidamente uma de cada categoria. Por exemplo, nós temos essa. Como um paciente, eu quero realizar meu cadastro no sistema
para agendar consultas médicas online. Então, essa parte vai entrar em cadastro de gerenciamento, né? O nosso membro responsável por essa parte ficou a Andressa. Aqui em agendamento de gerenciamento, temos aqui, por exemplo, né, como um paciente eu quero agendar minhas consultas médicas para escolher um dia e horário que melhor me convém. Né? A Andressa também ficou responsável por o desenvolvimento dessa parte. E em cada card a gente vai ter os critérios para ser aceito, né? Quando o nosso cliente vai dizer que essa parte está completa, né? Indo um pouco mais, avançando um pouco mais, temos a parte de notificações e alerta. Né? Como paciente, eu quero receber notificações sobre consultas agendadas para não esquecer o dia do meu horário, né? Quem está responsável por essa parte vai ser eu. E aqui os critérios de aceitação desse card. Para questões de feedback, nós temos aqui, como paciente, eu quero avaliar o atendimento do médico para fornecer um feedback sobre a consulta, né? Valendo lembrar que sempre tem uma pessoa responsável pelo card e os critérios de aceitação. E temos aqui a parte do gerenciamento de documento em geral, né? Como o médico quer registrar prescrições médicas durante consulta para facilitar a entrega de receitas ao paciente. Temos os nossos critérios de aceitação aqui e o nosso responsável, que é o Lucas Portela. Entrando nas últimas categorias, tanto de relatório como estatística, né? Vai seguir aquele mesmo padrão, no qual a gente tem o responsável, né? E a história, né? Como paciente, quero filtrar médicos por especialidade para encontrar o profissional adequado para minha necessidade, né? Conforme a categoria e o relatório também conforme a categoria. Indo nossa planilha de gerenciamento, nós temos aqui as definições de cada história e os critérios que foram passados para nós e as datas de previsão de início e de fim, né? Aqui são exatamente as mesmas histórias que a gente acabou de ver, né, no Trello, né? São todas elas aqui e todos os critérios de aceitação. Lembrando as nossas datas aqui. Temos a classe das histórias, que é essas partes vão falar sobre a classificação que foi utilizada lá no Trello, né? Cada cardzinho, agendamento, de notificação, feedback e avaliação.